derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande, temível, que cumpres a tua lei, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei, entre os outros povos. Mas se fordes para mim, ou se voltares para mim, e obedeceres aos meus mandamentos, e os praticares, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que teu servo esteja bem-sucedido hoje. Concede-lhe a benevolência desse homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Querido Espírito Santo, obrigado, Senhor. Como tenho orado, que não é uma questão de costume nem tradição, Senhor, todas as vezes que nós estamos aqui, e temos que seguir a liturgia, de ler a palavra, de orar. Mas, Senhor Deus, nós necessitamos de Ti. O que nós queremos mais aqui é a Tua presença. Tua presença é melhor do que a vida, Senhor. Tua presença é melhor do que o ouro e prata. A Tua presença é melhor do que qualquer outra objetividade, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Senhor Deus, manifesta a Tua glória entre nós. Fale conosco, nos cure, nos restaure. Ó Senhor, aperfeiçoa a nossa fé, a nossa vida, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, sem nenhuma intenção de fazer o estudo detalhado do livro de Neemias, porque é um livro muito rico em detalhes sobre treinamento, sobre aquilo que a gente está passando, e se pudesse faria praticamente 2, 4 meses falando só do livro de Neemias. É muito rico, mas apenas quero compartilhar alguns detalhes que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nesses últimos dias, e quero compartilhar algumas lições como exemplos a seguir com a história de Neemias. Como é que Neemias conseguiu ter a iniciativa de reconstruir a Jerusalém? Neemias não teve um chamado, podemos dizer assim, sobrenatural, que Deus falou para ele. Ele não teve essa experiência como Abraão. Deus apareceu para Abraão. Neemias não teve a experiência como Moisés, quando Deus apareceu para Moisés. Neemias não teve a experiência como Elias, como Deus apareceu para Elias. Neemias não teve a experiência como
vários outros homens de Deus, mulher de Deus, tiveram encontro cara a cara com Deus. Deus falou para eles, faça isso, faça aquilo. Não. Neemias estava no palácio. Fazendo o quê? Comendo, bebendo, sendo copeiro do rei, vivendo uma vida de luxo, até que recebe visita do seu irmão, de alguns homens. Aí começa o chamado dele. Porque às vezes a gente pensa que o chamado tem que parecer um anjo ao lado da minha cama, falando para mim, Dedé, deixa ele ser corintiano, vai me servir. Às vezes a gente fica pensando, Deus falar comigo, eu quero ter uma visão, de confirmação que o Senhor me chamou. É só obedecer a palavra de Deus. Eu chamaram também. E Neemias teve essa experiência. Naquela época, Jerusalém, era o centro do verdadeiro adoração a Deus. Alguém queria adorar a Deus? Vou para Jerusalém. Queria adorar a Deus? Vá para Jerusalém. Queria adorar a Deus? Vá para Jerusalém. Era o local onde a presença de Deus se manifestava. Com isso, atraía a prosperidade e toda sorte de bênção, porque onde há adoração, há a presença de Deus. E junto com a presença de Deus, Deus traz prosperidade e bênção naquele lugar ou naquela vida. A Jerusalém era a cidade da fé e crença da nação israelitas. E isso causava inveja e raiva para os inimigos israelitas. Na época, Neemias, como israelita, ele era funcionário de confiança do rei Artaxerxes, da Babilônia. E os babilônicos, inimigos de israelita, haviam atacado Jerusalém. Quando surpreenderam num ataque de guerra, uma invasão, destruíram o templo. A primeira coisa que eles destruíram quando atacaram Israel, aliás, Jerusalém, era o templo. Vamos acabar com o templo. Por que não acabar primeiro com as lojas, com o mercado, com o shopping, com outras instituições que havia dentro de Jerusalém? Era primeiro o templo. Por que o templo é lugar de fé? Por que o templo é lugar de adoração? Por que o templo em primeiro lugar? Porque é onde que os israelitas tinham intimidade com Deus. Por isso que muitas vezes uma pessoa que está cheia de intimidade com Deus é muito atacada. Quanto mais você ora, mais é atacado. Quanto mais você está buscando a Deus, mais é atacado. Quanto mais você jejua, mais é atacado. Quanto mais você apega em Deus, mais é atacado. Porque o inimigo, o diabo, não ataca um crente, uma pessoa vazia, que não tem nada. Se você é atacado porque você tem algo de valor, e você é atacado porque você tem algo que chama a atenção do inimigo. Você nunca viu um ladrão roubar uma casa vazia. Como também no mundo espiritual é assim. Você não vai ver um inimigo atacando uma pessoa que não tem nada. O inimigo só ataca gente que tem a presença de Deus. Gente que tem o que dar por aí. Gente que adora, gente que busca santidade, gente que serve a Deus, gente que é consagrado a Deus, gente que se entrega de corpo e alma para Deus. Quanto mais você se entregar a Deus, mais o inimigo vai querer levantar contra a sua vida, porque ele quer roubar algo de você. Os babilônicos então destruíram o templo de Jerusalém. Os muros foram quebrados, portões de guarda da cidade foram derrubadas, as casas lá de Jerusalém foram destruídas, mataram muita gente, homens, mulheres, crianças, animais, praticamente haviam perdido de tudo, acabou tudo, a história de Israel, ou de Jerusalém. Enquanto isso, Neemias vivia confortavelmente no palácio do rei Artaxerxes, no luxo do palácio, com tudo de bom e de melhor, até que veio o dia mau na vida de Neemias. Neemias estava tão confortável na casa. Neemias estava de boa na casa.
Ele não esperava isso, mas aconteceu. Aconteceu. O que aconteceu? Versículo 1 até 4. Veio o dia mau. No mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois que Neemias ouviu isso, o que ele fez? Versículo 4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Olha a atitude de Neemias quando ele teve um dia mau na vida dele. Ele estava no palácio, com Wi-Fi pago, conta de água paga, comida de primeira. Lá aquele jovem pensava: imagina eu, vou casar, vou fazer a minha vida aqui, está tudo pago aqui, tenho uma boa casa aqui, palácio ainda, e nada de mal vai acontecer comigo. Até que vem um dia mau. O dia mau, é um dia que o inesperado acontece. Algo inesperado. Eu não esperava isso acontecer. Eu não esperava a traição acontecer. Eu não esperava que o meu filho pudesse sair de casa. Aconteceu. Eu não esperava que a minha filha pudesse engravidar. Aconteceu. Eu não esperava ser demitido. Aconteceu. Eu não esperava que ia ser diagnosticado com essa doença. Aconteceu. Eu não esperava ouvir uma decepção, uma desilusão na minha vida. Aconteceu. Dia mau. Eu não esperava ser assaltado. Aconteceu. Eu não esperava ser roubado. Aconteceu. Dia mau. Eu não esperava que isso pudesse acontecer comigo. Aconteceu. Dia mau. O dia mau é um dia que você não espera, mas acontece para todo mundo. Todos nós. Não esperava que você seja decepcionado, mas aconteceu, foi decepcionado. Não esperava que você ia apanhar, aconteceu, você apanhou. Não esperava que ia ser enganado, foi enganado. Não esperava. É um dia que ninguém espera, O dia mau é o dia que a gente fica sem o que dizer, sem palavras. Quando as palavras se traduzem em lágrimas, quando apenas as lágrimas conseguem falar com a nossa boca. Dia mau é esse. Uma situação assim acontece, você ouvir aquilo, a cabeça ficou atordoado. Meu Deus, o que eu faço? Fica quieto, calado. Tem aqueles que começam a gritar na hora, tem outro fica quieto, calado, começa a soluçar, começa a procurar um lugar, um canto para se jogar. O dia mau. O que eu faço agora? A gente cai no desespero, sem saber o que fazer. A gente se perde nesse momento, o dia mau, porque ninguém está preparado para enfrentar o dia mau. Ninguém planeja também um dia mau. Se fosse planejado, eu pensaria: bom, daqui a algumas horas vai acontecer o dia mau, uma noite mau, ou amanhã, então vou tomar um suco, vou comprar um remédio, tá? Quando me falar sobre aquilo, sobre isso, estou preparado, estou bombado aqui. Estou preparado. Não. Você está vivendo uma vida comum, lógico. Sempre buscando o bom e o melhor para a sua vida. Você quer viver em paz com todos, sonhando na sua vida, com a sua família, sonhando que você vai crescer, você vai trabalhar, vai fazer economias. A sua família está com saúde, todo mundo está com saúde. Vou trabalhar mais, pensando sempre positivo, o seu coração confiante em Deus. Mas de repente, não é. Acontece o inesperado. Dia mau. O dia mau é o dia que perdemos o nosso chão. Acabou. Não sei o que faço.
Chama o médico, chama o advogado, chama o pastor, chama o irmão, liga para o irmão, liga para o pai, para a mãe, liga para fulano e tal, porque perdi meu chão. Dia mau. É muito comum o dia mau também deixar sequelas. Dependendo da situação que você enfrentar, é muito comum o dia mau deixar sequelas. Uma pessoa traída, mulher, marido, quando é traída, pode voltar, amém, glória a Deus, mas sempre deixa aquela desconfiança, sequela. Essa sequela pode ser emocionais, ou deixar cicatrizes emocionais ou físicas, sequelas. O dia mau vem para todos, sem exceção, para todos nós. Mas o mais importante, como você irá reagir nesse momento do dia mau. Esse é o mais importante. Como eu falei que ninguém planeja o dia mau. Se a gente planejasse, a gente ia se planejar, poxa vida, vai acontecer assim, 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 assado, com meu filho, com a minha filha, com meu neto, com a minha neta, com meu marido, com a minha esposa. Então, eu vou fazer o seguinte, quando chegar, quando me falarem isso aí, eu me jogo na cama, eu durmo. Eu tomo um banho gelado, eu durmo. Eu tomo um remédio, me apago, acabou. Eu me planejei. Mas não. Você não se planejou, não teve tempo de se planejar, para nada. Você perde o chão. Engole o choro. Procura ajuda que não vem. E não tem também. Contém o choro, as lágrimas. Muitas vezes as lágrimas começam a correr nos olhos, como expressão das palavras que você não consegue falar com a boca. Os olhos começam a falar. Sua tristeza e tristeza. O apóstolo Paulo, certa vez, pensando nisso, no dia mau, ele diz, em Efésios capítulo 6, versículo 13, por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Qual foi a atitude de Neemias quando ele enfrentou o dia mau? O que você acha? A resposta está no versículo 4 de Neemias, capítulo 1. Versículo 4 ao versículo 5. Qual foi a atitude de Neemias? Neemias, como ser humano, como eu e você, comum. A reação que ele teve aqui, depois de ouvir, versículo 4, depois de ouvir essas palavras, sentei-me, dia mau, desabou ele. E fez o quê? Chorou. Normal, o ser humano chora. O homem chora. Sabe disso? A mulher chora muito. Mas o homem também chora. Chorou. Lamentei por alguns dias, diz ele aqui. E continuei a jejuar. Aí começou a ter atitude espiritual. Comecei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Versículo 5 diz: ó Senhor, ele começa a orar. Ó Senhor do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam, obedecem aos teus mandamentos. Qual foi a atitude de Neemias quando chegou o dia mau para ele? O que ele fez? Chorou. Normal chorar. É normal chorar. O que não é normal é passar a vida inteira chorando. A gente chora, passa o choro, vamos embora. Se entristece, passa a tristeza, vamos embora, vida que segue, sem problema nenhum. Aprendi com isso. Ele chorou, se entristeceu, jejuou, buscou o auxílio espiritual. Passa o dia mau que for, você não pode descartar o auxílio espiritual. Tem que ter atitude, você. Não adianta, com todo respeito, ligar para o pastor está longe. Ou ligar para o intercessor, está longe. Ou ligar para um irmão, sei lá, conhecido, sei o que você acha extremamente espiritual. Não, é você.
você tem que parar, se curvar diante de Deus, dizer: oh Deus, me ajuda. Me ajuda. Luta que a gente enfrenta, que a gente enfrentou nesses últimos anos, irmãos, eu pensava, que já falei sobre isso, que eu pensava que ia infartar, ia morrer. Dia mal atrás de outro dia. Hoje, dia mal, você pensa, pô, agora acabou, chega outro, bomba. Chega outro, bomba. Chega outro dia, bomba. Chega outro dia, bomba. É família, é igreja, é notícia para cá e para lá, amigos que a gente tem, bomba atrás da outra. Tem dia que me acordava e falei: meu Deus do céu, hoje está demais, a cabeça está pesada. Minha cabeça está pesada e comecei a ficar quase com vontade de chorar. E quando me jogava lá no chão, lá no meu sofá, e eu comecei a clamar a Deus, comecei a orar, e falei: Senhor, nesse momento de oração, comecei a orar a Deus, quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra do Salmo, que Senhor é socorro bem presente na hora de angústia. Falei que: Senhor, estou angustiado, estou triste. Aí o Espírito Santo falou para mim: estou presente até nessa hora da angústia, estou contigo. Falei: Senhor, obrigado. Peguei isso para mim. Eu comecei a orar. Deus foi removendo essa angústia dentro de mim, foi tirando essa tristeza dentro de mim. Daqui a uma hora você levanta renovado. Obrigado. Vamos embora para a vida. Vida que segue. Não adianta ficar esperando que ora por mim, ora. Não, você tem que parar. É bom. É bom a gente pedir oração. Pedir oração para o irmão, tudo isso é ótimo, faz parte. Não terceiriza a sua vida espiritual. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado e espírito compungido. Se você o buscar, o encontrará. Ele está bem mais perto de você. O que lhe falta é atitude. O que lhe falta é tempo. Tem tempo para tudo que está por aí na sociedade, menos parar para falar com Deus. Isso que lhe falta, atitude. Que dia mal a gente passa, todo mundo passa. Todo mundo passa. Tem gente que só procura Deus na hora da dor. Passou a dor, não, agora não quer mais orar. Está desempregado, não sai daqui 6 da manhã, 7 da manhã, 18 horas. Na terça-feira está aqui, de manhã, à noite, na célula. Na quarta-feira está aqui, de manhã, à tarde. Está aqui, está passando um perrengue. Mas bastar arrumar emprego, bastar Deus responder a sua oração, a pessoa some, não aparece mais. Mas Neemias, ele começou a orar. Queridos, a vida é cheia de ganhos e perdas. A vida é cheia de vitórias e derrotas. A vida é cheia de ser amado. Você vai ser amado e também ser odiado. Você será traído. A vida é cheia de frustrações, decepções. Ser abençoado e ser largado. Vai depender de você como irá lidar nesse momento. Ninguém é isento, como eu falei, ninguém, nenhum de nós aqui, nem Jesus, quando esteve aqui na terra, que não passou por decepções, que não passou por traições, que não passou muitas vezes por calúnias. Até Jesus passou por tudo isso. Mas como que ele passou, ou melhor, como que ele aguentou o dia mau? Porque ele estava buscando o Pai o tempo todo. O dia mau deixa sequelas físicas. O dia mau deixa sequelas emocionais. Que quando você vai lembrar, puxa vida, a hora que eu passei naquele dia, naquele ano, naquele mês. Quando você vai olhar a cicatriz, você vai pensar: puxa vida, que chato, fiquei machucado, fui traído. A foto está aqui. A prova está aqui. E fiz sprint da conversa. E apanhei o meu marido, minha esposa. A conversa está aqui.
Sequela está aqui. Sequela está aqui. Toda vez que você lembrar, você olha. Faz muitos anos, quando eu era adolescente, andava de bicicleta, aí levei um tombo, caí, ralei todo esse joelho aqui, essa perna, até hoje a cicatriz está aqui. Graças a Deus foi curada há muitos anos. Mas de vez em quando, antigamente quando eu olhava para essa cicatriz aqui, eu olhava, meu Deus do céu, caramba, que raiva, o moço que me empurrou, a vontade de dar um soco, me revidar. O moço que havia me empurrado, aí caí, levei um tombo. Lembrava de quê? Situações tristes. Também um dia mau pode deixar de ter cicatrizes, na qual você vai olhar e dizer, aprendi com isso, aprendi lições, que não vou mais repetir o que aconteceu. A vida me ensinou. A igreja, de uma forma geral, nós como igreja, não estou me referindo às paredes aqui, mas a igreja, a qual eu, você que está aqui, você que não veio no culto, está aí sentado no sofá, lá onde você está sentado, você é igreja. Você como igreja, de uma forma geral, ninguém estava preparado coletivamente quando fomos surpreendidos no dias da pandemia, Covid-19. Você estava preparado? Responda. Estava. Todo mundo estava vivendo uma vida praticamente comum. Todos nós vivemos aquela vida espiritual muitas vezes rasa. Só ia no culto, ouvia a palavra de vez em quando, orava de vez em quando, lia a Bíblia. Não estava preparado para nada. Ninguém. De repente começou a aparecer na televisão, notícias para cá. Aliás, amanhã ninguém sai de casa. Ninguém sai, todo mundo de máscara, álcool em gel. Ninguém pode se aproximar perto de uma pessoa, de outra pessoa. Ninguém pode cumprimentar outra pessoa. Ninguém. O quê? Como é que é isso? Não, ninguém pode sair. Porque tem um inimigo invisível aí matando. Quem é ele? É Covid-19. Como? Você vendo acontecendo na sua frente. Parentes, amigos, caindo, desmaiando, pararam no UTI. Alguns, com a graça e misericórdia do Senhor, conseguiram retornar para casa. Outros entraram no UTI e nunca, jamais voltaram. A maior dor, muitas vezes, quando a gente pensava nisso, ou quando a gente passou nisso, um parente ou amigo seu, que você não pode visitar. Não pode. Não pode visitar no hospital. Não pode visitar lá no UTI. Não pode se aproximar. Morreu, não pode ir no enterro. Por quê? Preocupação de ser contaminado. Todo esse clima, esse pavor de medo, de decepções, de perdas. Quem estava preparado com isso? Ninguém, nenhum de nós estava preparado. De repente, uma hora para outra, sem querer ou deixar de querer, a gente começou a perder amigo. Perde a mãe, perde o pai, perde o filho, perde a avó, vai embora. Sem contar a história. Amigo começou a ir embora, membro da igreja aqui, a gente não teve nem tempo de se despedir, né? Vamos comer uma pizza aí, vamos conversar, a gente se despede. Não teve. Esposas que perderam seus maridos, que não tiveram tempo de se despedir. Pais que perderam seus filhos, que não tiveram tempo de se despedir. E nós até então, nós vemos mantendo uma vida cristã que, na minha opinião, eu tenho certeza que é uma vida cristã rasa. Por que eu digo isso? Porque eu confirmo, eu acredito que a igreja brasileira não está preparada para passar por perseguição violenta. A igreja brasileira, nós não estamos preparados para uma grande perseguição. Eu coloquei um vídeo hoje nos grupos, não sei se é um país lá na Índia, esqueci o nome,
que está matando os crentes, colocando muito crente na fogueira, e os crentes fugindo no mato, lá onde que eles estão no mato, sem nada, orando, buscando a Deus, clamando a Deus. Você está preparado para isso? Nós não estamos preparados para uma perseguição, igreja. Não. A igreja brasileira não está preparada para uma perseguição. A gente enfrentou esse caos de uma forma tão violenta que deixou sequelas até hoje em dia. Percebo como pastor, não somente aqui, mas para onde que a gente anda, onde que eu vou pregar, conversa com outros colegas e amigos pastores. A igreja brasileira se tornou apática, fria. Por quê? Porque acreditava num Deus todo-poderoso, na qual nós fomos ensinados, nem conhecemos. Aprendemos um Deus domingueiro, que de vez em quando, Deus que dá um carro importado, Deus que dá uma fazenda, Deus que dá, sei lá, um carrão, Deus que dá um emprego, só esse Deus que nos foi ensinado, sem base comum, sem uma profundidade. De repente veio Covid, matando família, matando casais, matando o marido, matando a esposa, matando. A gente ficou pasmo. Que é isso? Que é isso? Cadê esse Deus? Parece que esse Deus me decepcionou. Parece que Deus me iludiu. Olha, Deus iludiu. É um Deus que prometeu, mas não fez. O problema não foi com Deus, porque você não conhece Ele, não. Você não conhece Ele. Você foi ensinado para as coisas, promessas muito sem base. Você acreditou naquilo. E quando veio a luta, você ficou doente. Porque te foi ensinado um Deus errado. Um Deus muito fácil. Também nós não estamos preparados individualmente para o dia mau. Todo mundo afirma estar preparado, mas tenho certeza que não. Todo mundo afirma. Eu vejo pelas atitudes nossas, o dia a dia, pelas nossas falas, e vejo que, puxa vida, nós não estamos preparados para o dia mau. Não. O dia a dia, não estamos. Porque estamos vindo na igreja, nós somos saudáveis, graças a Deus por isso. Mas qualquer febre, qualquer gripezinho, pastor, não vou na igreja. Qualquer coisinha que contrariar a minha saúde, os meus pensamentos, que influenciaram, afetaram o meu estado, desânimo, a tristeza. Não vou na igreja, não vou. Por quê? Não estou bem, estou desanimado, estou triste. Por quê? Por que não vai? Porque não jantei hoje. Por que não vai para o culto hoje? Porque meu filho, a minha filha fez cocô. Porque meu cachorro vomitou. Por que não vai? Porque meu papagaio está desdentado para se levar para dentista. Por que não vai no culto? Não, porque perdi a chave de casa. Por que não ora? Não, porque fiquei careca. E essa espiritualidade da onde? Da onde? Da Bíblia? Não. Não vejo essa espiritualidade na Bíblia. Não vejo. Eu vejo a espiritualidade na Bíblia, que estando doente, estando com fome, eu vou para a casa do Senhor. Independentemente daquilo que estou passando, eu vou lá, eu vou ser curado lá na igreja. Deus vai me tocar lá, ou eu acredito nesse Deus ou não. Eu vou lá, Deus vai fazer milagre na minha vida. Deus vai me tratar lá, não em casa, não no sofá. Eu vou lá mesmo arrastado. Como que foi com a mulher que tinha hemorragia? Como que foi? Ele foi atrás de quem? De Jesus. Se fosse hoje, aquela mulher não existiria. Sabe por quê? Ela é cansada. Não, vou ficar aqui. Chama Jesus para vir aqui. Me dá o WhatsApp de Jesus. Vou falar com ele aqui. Atrás dele de jeito nenhum, não vou. Não vou, estou cansado aqui. Jesus não está vendo aqui, estou acabado? Ele tem que vir aqui na minha casa. Aquela mulher não. A minha vida está acabando. Mas o que eu ganho?
Estou perdendo, eu vou atrás de Jesus. Cansado, vou atrás de Jesus. Acabado, vou atrás de Jesus. Não tem força, vou atrás de Jesus. Porque Ele, vou tocar nas vestes dEle e eu serei curado em nome de Jesus Cristo. Milagre vem atrás de tudo isso aí. Não é fácil, não. A gente quer milagre fácil. Sentado em casa, comendo pipoca no colo e açaí, sorvete, Deus, traz milagre para mim. Entra milagre na minha casa. Aonde? Aonde? A gente tem força muitas vezes para fazer besteira. Muitas vezes a gente tem força para ir por baile, por música do mundo por aí, para buscar a Deus, para vir para a igreja. Está difícil. Está difícil. Todo mundo afirma ser preparado, mas não está. A primeira sequela que a pandemia deixou em nós, como igreja, é uma sequela espiritual. Uma sequela? É uma sequela? Esfriamento. Compara a sua vida antes e depois da pandemia. Como está? A vida espiritual. Como é que está? Faz uma comparação com a sua vida espiritual. Antes da pandemia, depois da pandemia. Como você está? Irmão, eu tenho andado. Esse ano eu tenho bastante convite. Eu perdi a conta até. Eu vou pregar em vários lugares. Às vezes estou pregando durante a semana. Às vezes eu não abro mão do domingo. É difícil, mas tem pastores, amigos, falam para mim, pastor, tem que vir aqui domingo. Chora. Dá aquela choradeira aí, tá? Eu fico com pena. Eu falei aqui, tá bom, dá um jeito. O pastor vai estar lá também, vai me ajudar e vou embora. Mas eu tenho visitado muitas igrejas nossas, até igrejas que não são nossas. Muitas coisas que eu vejo aqui acontecem em todos os lugares. A vida espiritual da igreja, de uma forma geral, está muito apática. Já viu uma pessoa pálida? Já viu? Já viu uma pessoa pálida? Já viu? Já viu? Você olha para a vida espiritual de muita gente que está pálida. Parece que sem vida. O que aconteceu? Sequela da pandemia. A pessoa ainda não retornou como era antes. Não retornou a uma espiritualidade, aliás, esfriamento espiritual de uma forma geral. As pessoas estão desinteressadas com Deus. Há um grande desinteresse em relação a Deus. Há um grande desinteresse com a sua palavra. As pessoas estão interessadas em fazer outras coisas, se distrair, em viajar, e fazer coisas que não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas interesse em relação a Deus se esfriou. Há um desinteresse geral em relação às coisas de Deus, em relação à presença de Deus, desinteresse em orar, desinteresse em servir a Deus. Há um desinteresse geral. Estamos apáticos, desanimados, indiferentes com as coisas do reino de Deus. Perdemos a paixão e o amor, a alegria de sermos igreja, a alegria de adorar, a alegria de santificar. A gente perder tudo isso. O que está acontecendo com a igreja de hoje foi o que aconteceu com os israelitas quando Jerusalém foi destruído. Foi destruído o templo. O que está acontecendo com a igreja hoje foi o que aconteceu com o templo de Jerusalém. Porque o inimigo atacou o templo de Jerusalém. Só de atacar o templo de Jerusalém, atacaram a fé do povo de Jerusalém. Atacaram a comunhão com Deus daquele povo. Jerusalém era lugar de adoração, era lugar do culto a Deus, mas foi atacado. O que sobrou? Todo mundo apático, todo mundo desanimado, todo mundo perdeu vontade de ouvir a palavra do Senhor, todo mundo indiferente com as coisas de Deus. Você fala para a irmã, vamos para a oração. Eu acho que estou ocupado.
Desculpa, não vou poder estar. Irmão, vamos para a vigília. Não vou, porque vou viajar, não vai dar. Irmão, vamos ler a Bíblia. Não, eu estou lendo outro livro. Irmão, vamos para o culto. Não vai dar, porque a minha sogra vai vir para casa amanhã. Irmão, vamos fazer. Não, é porque estou muito atarefado, não posso servir a Deus na igreja. Estou com muita coisa para fazer. Irmão, vamos fazer. Não, porque são sequelas da pandemia. Esfriamento geral. Versículo 7, do capítulo 1 que a gente leu de Neemias, diz: temos agido de forma perversa contra ti. Uma oração que Neemias faz. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem nos estatutos e as leis que ordenasse a teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora do que dissesse ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos esperarei entre os outros povos. Mas se voltares para mim e obedecer os meus mandamentos e os praticares, ainda os vossos exilados estejam despertos pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Quando Neemias volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, Neemias pensou: puxa vida, foi chamado, Deus tocou no meu coração. A minha casa não está bem, o meu povo não está bem. Eu preciso voltar para Jerusalém para reconstruir todo Jerusalém. Agora, tente imaginar você. Você ganhou uma casa destruída. Você ganhou uma fazenda destruída, uma chácara. Alguém falou para você que, pega aqui essa escritura, essa casa é sua, mas está tudo desabado. A pergunta é: por onde você vai começar a construção? Por onde? Fazer cerca primeiro? Fundação? Por onde? Neemias, quando ele volta para Jerusalém, para começar a reconstruir o templo, aliás, para começar a reconstruir a Jerusalém, ele começou a reconstrução do templo, ou a reconstrução do altar. Começou por onde? Começou por onde? Por que ele começou por altar? Lugar de fé. Lugar de adoração. Eu preciso começar um lugar de adoração. Eu preciso começar um lugar de intimidade com meu Pai. Eu preciso começar aqui um lugar de oração. Aqui vou buscar ao Senhor. Quando eu buscar ao Senhor, o Senhor vai me revelar a estratégia. Quando eu buscar ao Senhor aqui, o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Quando eu buscar o Senhor vai ser o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu cântico. Quando eu buscar o Senhor vai ser o meu guerreiro forte. Primeiro tem que buscar restaurar o tabernáculo, restaurar o altar, antes de construir qualquer coisa. Neemias não começou construindo barraca. Vou construir barraca aqui para churrasco. Não. Primeiro templo. Lugar da comunhão, lugar de oração, de intimidade. Porque, irmãos, preste atenção no que eu falar aqui. Toda a restauração que você espera, de coisa que você perdeu, do casamento que está perdendo, toda a restauração na sua vida pessoal, espiritual, na sua vida familiar, você deseja que dentro da sua família restaurar tudo, toda a restauração do ânimo, ou do seu casamento, do seu ministério que você perdeu, da sua vida financeira que você perdeu, da sua profissão, primeiro tem que começar no altar. Pastor, como é que é isso? Eu perdi casamento, eu perdi filho, eu perdi emprego, eu perdi dinheiro.
eu não tenho mais ministério, perdi o chamado. Começar por onde? Se quebranta, adora o Senhor. Começa a buscar primeiro. Primeiro começa a buscar o Senhor. Até que Ele fala contigo. Começa a buscar, começa a adorar. Não fica pedindo, mandando WhatsApp para ninguém, colocando no Facebook, não sei o que. Não, primeiro se aquieta. Restaura a sua vida. Qualquer restauração que você espera, tudo que você perder na sua casa, na sua vida, você sonha Deus trazer de volta, começa por adoração. Começa por quebrantamento. Não fique culpando os outros, não fique pedindo fórmula mágica. Irmãos, ora por mim, Jesus. Não, você volta a comunhão com Deus. Volta a se quebrantar de novo diante do Senhor. Volta a se apaixonar novamente por Deus. Volta em nome de Jesus a adorar, atrair a presença de Deus na sua vida. Se quebrantar, se rasgar diante do Senhor. Atrai a glória de Deus na sua vida. Se ajoelhe aos pés do Senhor, Deus, clama a Deus, aleluia, porque Ele vai se revelar, vai se manifestar na sua vida. É Ele que vai te revelar a estratégia, da onde começar, o que fazer na reconstrução da sua vida, na reconstrução dos seus negócios, na reconstrução da sua família. Ele vai te dar a estratégia, em nome de Jesus. A gente quer restaurar a nossa vida copiando os outros. Fulano estava separado, agora se juntou de novo. Como é que ele fez? Pergunta para Deus. O fulano estava desempregado, agora arrumou emprego. Como é que ele fez? Eu não copiei ninguém. Eu recebi a revelação da parte do Senhor. Tudo que você perdeu na sua vida, Deus quer trazer de volta. Você crê nisso? Mas tem que começar por onde? Primeiro, restaura o altar. Restaura tudo. O Deus não é Deus. Primeiro, restaura o altar. Porque só o altar está em ruína. O altar não está em ruína, você não consegue mais adorar. Na hora da adoração dá cãibra. Na hora da adoração você adora com a boca, o coração não está mais em Deus. Na hora de levantar a mão você está sendo muito mecânico. Levanta a mão. Você não tem mais aquele fluir. Você perdeu isso. Não tem mais aquele paixão natural. Vamos me ajoelhar, vamos me jogar no chão, adorar. Oh, aleluia. Senhor, te amo, te adoro. Você perdeu tudo isso. Perdeu tudo isso. O que sobrou é você cinza, caco que sobrou. É isso que você está querendo levar por empurrando de barriga para cá. O óleo acabou em você. O azeite acabou em você. Você se tornou muito mecânico. Muito mecânico. Às vezes aqui o João vai falar para você, irmão, abraça seu irmão, você fala que, puxa vida, não gosto de fazer isso. Você está sendo um mecânico. Puxa vida, está me obrigando para abraçar. Está me obrigando para levantar a mão. Está me obrigando para ajoelhar. E costumo dizer, tudo que é reverência, obediência à palavra de Deus, quando chega no seu coração, se sente obrigado porque está desviado. Quando tudo é a prática da palavra do Senhor, e você te sente, então, sendo obrigado, você está longe. Está longe. Porque Deus não obriga ninguém a adorar Ele. Deus não obriga ninguém a amar Ele. Porque quando entendo que Ele me amou primeiro, eu me rendo, me entrego a Ele. Senhor, toma minha vida. Toma-me, Senhor. Eu te amo, te adoro, Senhor. Estou apaixonado pelo Senhor, te amo, Senhor. Você é meu primeiro amor. Senhor Deus, em nome, traz fogo no meu coração. Senhor, eu te amo, te adoro, Senhor.
vem me envolver, vem me envolver. Vem, Senhor Deus, me encher com a tua glória, com a tua presença, Senhor. Aleluias, eu quero orar, eu quero ler a palavra, eu quero falar em línguas, eu quero adorar na praça, na praia, no banheiro, na sala. Eu quero exaltar o nome do Senhor, na igreja, fora da igreja, no templo, fora do templo. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Ninguém me obriga. Ninguém me obriga. Porque é gostoso. Você é obrigado a tomar cerveja? Obrigado? Hã? Você é obrigado a transar com meninas da rua por aí? Obrigado? Você não é obrigado a cometer pecado? E para Deus é obrigado? Se você se sente obrigado com as coisas espirituais, porque você está desviado. Está desviado, literalmente. Está me obrigando para ir para a oração. Irmão, aceita Jesus, volta. Está me obrigando para ler a Bíblia. Irmão, aceita Jesus, volta. Está me obrigando, sei lá, para jejuar. E está longe. Você está longe demais. Volta. Volta a se quebrantar. Não, está me obrigando para ir para o culto, irmão. Aleluia. Ninguém te obriga. Eu obedeci a palavra de Deus. Alegrei-me quando me dizer, vão para onde? Vão para onde? Aleluia. Isso tem que ser alegria para mim, não é obrigação. Alegria de ir encontrar os meus irmãos. Alegria de ir celebrar a Deus com meus irmãos. Ninguém me obriga. Pelo contrário, saudade que eu tenho da tua casa. Mas a igreja hoje está muito apática. Está desviada. De uma forma geral, nós estamos desviados. Estamos. Não somos mais as mesmas pessoas antes da pandemia, depois da pandemia. Somos mais as mesmas. A nossa vida espiritual fica relativizada. Isaías capítulo 44, versículo 26. O profeta Isaías, ele profetizou sobre a reconstrução do altar. Isaías 44, versículo 26. Ele diz: sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cubro a previsão dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas. Eu levantarei as suas ruínas. O tabernáculo do Senhor será restaurado na minha casa. Restaura o tabernáculo na sua casa, querido. Restaura o lugar de oração na sua casa. Desliga o celular, desliga a televisão. Fala que não vou responder mensagem de ninguém, coisa nenhuma, enquanto não orar. Desligar o celular, joga lá. Fica algumas horas orando. Busca Deus. Eu não quero falar com ninguém antes de falar com Deus. Eu não quero falar com ninguém, não importa quem for, enquanto primeiro não falar com o papai. Papai, é ti que eu quero falar. Eu te primeiro. Me dá direção para esse dia. Me dá direção para a minha família. Me dá direção, Senhor Deus. Aleluia, para o meu negócio, para o meu ministério. Me dá orientação, Senhor, papai. Porque todos os segredos estão escondidos em ti. Todos os mistérios estão escondidos no Senhor. Não é no WhatsApp, não é em televisão, não é em rede social, mas no Senhor. E Deus vai trazer revelação de tudo que você precisa na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Sheba e Condalaia. Dalabaço de Candalaia. She Candalai e Condalai. Aleluias. O segredo é restaurar o altar. Esse é o segredo. Restaura primeiro o teu altar. Se você não restaurar o altar, o seu altar não vai muito longe. Não sou eu que vou restaurar o seu altar. Fala para você, irmão, com todo respeito, não sou eu que vou restaurar o seu altar. Cada um com o seu altar. Pegou a visão? Eliel está pegando a visão. Vai me culpar para o seu altar? Não. Porque quem está em ruína no meu altar é o pastor.
Não sou eu. Cada um com o seu altar. Eu com o meu, lá na minha casa. Lá no meu secreto. Cada um restaura o seu altar. A segunda sequela que Neemias precisou restaurar era restaurar as 12 portas. O muro de Jerusalém era cercado, logicamente, dos muros. Mas em cada muro havia, ao redor do muro, havia 12 portas. Não vou entrar em detalhe, cada porta tem um sentido espiritual, mas Neemias começou a restaurar a porta, cada porta. Logo depois que ele restaurou o altar, ele começou, imagina você, alguém reformando a casa. Primeiro ele restaura no meio. Depois começa a colocar portas sem paredes. Começa a colocar porta aqui, porta lá. Que mais? Esse cara está biruto? O que é? Não tem parede, começa a colocar porta. Neemias começou a restaurar, em segundo lugar, as portas. Por que portas? Portas são lugar de decisões. Lugar de vontade, das vontades. Portas são um lugar de pensamentos. Onde que o inimigo entra. Você deixa entrar o inimigo, pela onde? Por onde? Pela porta. Tudo que entra no seu coração, tudo que entra no seu corpo, é pela porta. Qual a porta? Porta de pensamento, porta das vontades, decisões que você toma, são portas. Neemias falou, em primeiro lugar, eu preciso entregar todas as portas da minha vida para o Senhor. Restaurar essas portas, para que o inimigo não possa mais entrar. Onde entra a sujeira, a destruição, onde entra tudo que não presta, é na porta. No capítulo 3, versículo 3. No capítulo 3, versículo 1. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Aí vai restaurando cada portão, até restaurar todas as portas, lugar de entrada ou lugar de decisões, todas as decisões que você toma, todas o que você pensa, tudo que entra na sua mente, nas suas vontades, é pela porta. Mas quando a porta é restaurada, o inimigo não entra mais nela. Não entra. Porque a minha porta está restaurada, está fincada. Ele pode bater, está fechada. Não vai arrombar também, não vai arrombar. Terceira sequela que Neemias precisou restaurar foi a unidade para a obra. Foi qual? Neemias restaurou a unidade para a obra. Neemias capítulo 4, versículo 19. Neemias capítulo 4, versículo 19. Eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande, extensa, e nós estamos separados no muro, muito distante um dos outros. Vamos ler todos juntos, por favor. Esse versículo, por favor, só esse versículo. Eu quero que você faça um favor. Vamos ler esse versículo, com muito carinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha a preocupação de Neemias. O que fazer reforma, quer reconstruir esse lugar. Mas ele olha para os sacerdotes, ele olha para os líderes, ele olha para todos os encarregados da obra, cada um no seu canto. Não, está errado isso. Está errado. Está errado. Nós precisamos nos unirmos, porque na unidade, na obra, Deus ordena bênção e vida para sempre. Se não restaurarmos a obra pela unidade, ninguém vai chegar longe. Ninguém vai chegar longe. Isaías capítulo 41, versículo 6 também diz. Isaías capítulo 41, versículo 6. Por favor, eu também quero pedir para que os irmãos lessem esse versículo 6. Isaías capítulo 41, versículo 6. Chegou lá? Isso. Vamos ler, está aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Um ao outro ajudou. E disse ao seu companheiro, faz o quê?
Fala para o seu irmão, se esforça. Se esforça. Isso é apenas um ensaio, tá? Apenas um ensaio. Meus queridos amados irmãos, prestem atenção, por favor. A Igreja Batista Peninha Vicente Carvalho, nossa igreja aqui, não é dividida. Não é dividida em grupo de interesses. Está proibido isso. Me perdoa aí você que está me visitando, você que não batizou ainda, ser um pouquinho muito forte em relação a isso. A Igreja Batista Peninha Vicente Carvalho é uma família. Você não entendeu? Nós somos uma família. Devemos praticar a comunhão e a unidade. Em tudo. Porque ninguém consegue ir longe sozinho. Nós não somos divididos em ministério. Não. Que ministério de casais, no seu canto. Ministério de jovens e adolescentes, no seu canto. Ministério de louvor, jovem, mais uma vez, dança, coral, mulheres, homens, viúvas, cantina, cada um no seu canto, ação social no seu canto, célula no seu canto, diácono no seu canto, missões no seu canto. Isso não é Igreja Batista Peniel, pastoreado pelo pastor Jesus. Não me nego a pastorear uma igreja dessa. Nós somos todo mundo juntos. Eu quero pedir aqui, todos os líderes, fiquem em pé, por favor. E diáconos, fiquem em pé, por amor de Deus. Vem aqui na frente, todo mundo. É proibido fazer evento isolado. É proibido. O Ministério do Jovem tem que ser apoiado para todo mundo. O Ministério de Serva tem que ser apoiado com todo mundo. O Ministério de Diácono tem que ser apoiado em toda a igreja. Toda a igreja. Célula tem que ser apoiado em toda a igreja. A Ilha Diana é da igreja Batista Peniel Vicente Carvalho. As mulheres fazem parte da igreja Batista Peniel. Eu não concordo. Eu não aceito. Vendo o ministério aqui, célula, sozinho, trabalhando. Cadê os outros? Não, está cansado. Está repreendido. Aqui não temos cavalo cansado. Nós não temos cavalo, nós concordamos com o cavalo cansado. Nós somos cavalo de Deus. Quem aqui tem 62 anos? Levanta a mão. 62 anos. Quem é? Quem aqui que tem 60 anos? Levanta a mão. Eu, minha linda. Eu estou aqui com meus 62 anos. Esse ano eu vou fazer 113 anos. Não me vê chiando, estou cansado. Eu vou em tudo. E vou em compromisso de ministério, recanto, reuniões, jejum, retiro. Sou em tudo. Não me vê chiando. Muito trabalho. Da onde tu és? Peniel, sangue novo. Somos Peniel, irmãos. Aqui não é moleza. Ou você é ou você não é. Ei, acorda. Aqui não, aqui. Aqui não concordo, não aceito. Eu não quero ser pastor da igreja Batista Peniel, divida. Não quero, não aceito. Se alguém que fizer um trabalho, todo mundo tem que acompanhar. Todo mundo. Adolescentes fizeram trabalho, vamos todo mundo. Dança, vamos todo mundo. Ilha Diana, vamos todo mundo para lá. Vamos invadir aquela ilha. Todos. Não me veio um líder aqui justificando. Eu não pude ir porque meu papagaio abortou. Não dei para ir para ajudar porque meu cachorro está grávida. Irmão, vocês me dão aquelas justificativas, dá vontade de dar diarreia. Dá a mão para quem está ao seu lado.
Tudo que nós queremos começa por aqui, ó. Vocês que influenciam os membros da igreja. Eu estou falando isso porque esse mês é o mês que fiquei constrangido. Esse mês. Fiquei extremamente constrangido. Você estava na reunião aqui, no primeiro do sábado do mês. Fechamos um monte de coisa aqui. Saímos aqui todo mundo feliz. Você vai para casa, e parece que quando chega em casa você faz lavagem cerebral. Não se lembra mais do que você decidiu aqui. Irmão, aqui não concordo com o grupinho. Não aceito o grupinho aqui. Aqui não temos estrela aqui, nem eu sou estrela. Estrela aqui é Jesus só, basta. Aqui a estrela é só Jesus. A Ele a glória, a honra, o louvor, somente para Ele. Repito, não quero trabalho isolado. Não quero o ministério trabalhando aqui sozinho. Se ofereça, posso ajudar? Se caso a pessoa não quiser ajuda, vai te falar. Mas primeiro seja sempre se ajuda. Aliás, ofereça ajuda. Vamos ter jantar de casais. O jovem pode se oferecer? Pode, por que não? O casal, o líder vai falar que não precisa, tá bom. Todo o ministério pode participar? Pode. Por que não? Porque não sou casado ainda. Ela fica encalhada o resto da vida, então. Feche os olhos. Espírito Santo, perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Se nós somos aqui como a liderança da igreja, tanto quanto Neemias, ao começar a reconstruir a história de Israel, reconheceu que nós estamos muito separados. A separação, Senhor Deus, causa derrota. A separação, Senhor, causa individualismo, causa isolamento. Na separação, Senhor, há maldição. Em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer espírito que quer nos separar e quer nos dividir, Senhor. Nós somos a Tua igreja nesse lugar. Pedimos para que a unção, Senhor, que é liberada na unidade, seja liberado entre nós. Que a Tua glória que possa refletir as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Abençoa, Senhor, cada líder aqui, Senhor. Abençoa cada amado, Senhor Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa seu irmão, abraça ele. Diga para ele, irmão, isso, um a outro ajudou e diz ao seu companheiro: esforça-te, 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 esforça-te. A visão é essa. Entende visão? Somos uma igreja, uma família. A visão é a mesma para todos. Não temos outra visão quando tem alguém querendo fazer diferente. Não. Não. Porque a visão, atrás da outra visão, isso é divisão. Sozinho ninguém vai longe. Ninguém consegue viver. Temos mais, o Ministério Peniel tem mais de 90 igrejas. Quantas igrejas? Nenhum pastor, nenhum de nós. 90 igrejas, mais de 120 pastores. Presta atenção. Nenhum dos pastores, nem missionário, anda sozinho. Nós temos agenda comum. Nós temos cultos comuns que a gente faz juntos. Temos reuniões que a gente faz juntos. Convívio. Que nem que a gente estava lá ontem na 7. Família. Quem estava lá viu. Família Peniel. Sei lá, mais de 1.500 pessoas. Todos os pastores juntos se respeitam.
Somos irmãos. E vocês que são pastoreados pela graça e misericórdia de Deus, por nós, não pode ser diferente. Fica se dividindo, fica se competindo, quem é melhor. Não, isso não. Quarto e último lugar aqui. Neemias restaurou, repita comigo, Neemias restaurou a força para lutar contra os seus inimigos. No capítulo 4, versículo 1 e 2, quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ele ficou furioso e começou a rir dos israelitas, rir ou tirar sarro. E diante dos seus companheiros e dos exércitos, dos samaritanos, ele disse: o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar com esse trabalho? Uma das maneiras que o inimigo tenta zombar de nós é tentar desqualificar você. Desqualifica você. Você não serve para nada, você não tem poder para isso, não tem poder para aquilo, você não vai conseguir. Tudo isso ele vem apontando na sua cabeça. Você não é espiritual, você é um derrotado, tentar desqualificar você, para tentar zombar você, debochar de você. Que o que você está fazendo não serve, Deus não se agrada com tudo isso. Os judeus, vocês são miseráveis. Você é da igreja Batista Pneu Vicente Carvalho, você é miserável. Você não tem nada. Nada acontece naquele lugar. Tentar zombar de você, te induzir a duvidar. Será que eles estão construindo a cidade? Será que vocês vão ganhar a Ilha Diana? Será que vocês vão ganhar essa cidade? Será que você vai tentar te induzir para você duvidar? Será que você vai crescer essa célula? Será que vai crescer esse ministério? Você não é nada, você é ninguém. Essa é a estratégia do inimigo. Desqualificar os seus sacrifícios. Tudo que você faz por sacrifício, ele quer desqualificar. A maneira que você serve a Deus, a maneira que você adora, louva a Deus, jejua, lê a Bíblia, o seu dízimo, ofertas. Ele diz que tudo isso não é nada. Deus não aceita isso aí. Você mal sabe orar, mal sabe ler a Bíblia. Olha o que está acontecendo contigo. Você não tem nada, faz anos que você faz a mesma coisa, o tempo está passando, o que você já recebeu? Tudo isso aqui, ó, aqui, na cabeça. O inimigo disse para nós que tudo que fazemos para Deus não tem qualidade. Isso é mentira dele. É mentira. No versículo 14, aí ele diz: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a ele, Neemias, as suas autoridades e os seus oficiais, não tenha medo do nosso inimigo. Não tenha o quê? Não tenha medo do inimigo. Lembra como Deus, o Senhor, é grande, é terrível. Lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus lares. Lutem, briguem. Irmãos, estou concluindo aqui, mas todo o processo de reconstrução é igual a recomeço. Todo recomeço é uma luta em si. É uma luta contra o desânimo. Poxa vida, vou ter que recomeçar tudo de novo. Meu Deus, que chato. Puxa vida. Todo processo é desmotivador. Todo processo é uma luta contra trauma, medo, pela destruição. Ah, meu Deus do céu. Quando eu comecei lá, me xingaram, me falaram mal de mim. Isso fica na minha cabeça. Não quero mais voltar, não quero mais fazer nada. Vou largar tudo. E é uma luta contra a falta de apoio, porque muitos dirão que não vale a pena recomeçar. Você vai estar indo aí naquela célula, não vale a pena. Está indo para a Vila Diana, esquece, não vale a pena. Não vale a pena porque não tem mais caranguejo lá para você comer. Ninguém vai dar peixe para vocês lá. Tite, rouba peixe lá. Caranguejo com ele. Não vale a pena ir na Vila Diana, não vale a pena. O inimigo começa a atacar. Isso é mentira do diabo, irmãos. Neemias ouvia isso dos seus inimigos. Sabe o que Neemias fazia? Fala aí, o que ele fazia? O que ele fazia? Nada. Só orava.
Nada, só fazer o quê? Não, para e fica conversando com o diabo, não tem nada contigo. O inimigo falando contigo, você, isso aí, também, você também. Cara, para com isso. O inimigo falar para você, você é derrotado, você também é derrotado. Você também é assim, assado. Para de perder tempo, fica conversando com o capeta. Conversa mais com Deus. Fala mais com Deus, você terá menos tempo para falar com o inimigo. Amém, irmãos? Enquanto Sambalat ouvia, aliás, Neemias ouvia de Sambalat e Tobias, que vocês não prestam para nada, o inimigo vai querer que rouba vocês, engana vocês, intimida vocês. É uma luta contra as dúvidas. O que vale a pena reconstruir e começar tudo a zero, não vai dar em nada. Você precisa ficar de joelho. Não fique dando ouvido para o diabo. Não fique conversando com o inimigo. Não fique mandando WhatsApp com o inimigo, respondendo ele. Não vale a pena. Sabe qual é a estratégia do inimigo? É te levar no nível mais baixo que ele é, de derrota. Porque o nível mais baixo ele consegue saber lutar. Sabe qual é a nossa estratégia na guerra espiritual? Leva o inimigo nas alturas. Nas regiões celestiais. Porque se você aceitar a conversa do inimigo aqui na terra, o diabo sabe rastejar aqui na terra. Serpente. Ele vai conseguir te levar a um nível mais baixo, mais sujo, aqui no chão. Ele vai conseguir te dominar aqui no chão. Eu, como homem de Deus, como filho de Deus, eu vou levar ele para lá, águia, os lugares celestiais, aonde estou sentado em Cristo Jesus. É a minha posição, estou assentado lá, e o diabo está debaixo dos meus pés, aqui ó. Na conversa com o inimigo aqui, perca de tempo. Se coloca em pé, se coloca em pé, se coloca em pé, se coloca em pé. E perdoa pelo horário, se coloca em pé. Glória a Deus. Neemias sabia de todas as lutas que enfrentaria. Sabia. Por isso, quando ele recomeça a reconstrução, você for lá no capítulo 6 de Neemias, diz que o templo de Jerusalém ficou pronto. O inimigo ficou lá chupando o dedo, como se estivesse dizendo, eu achava que não ia conseguir. Esse cara conseguiu. É isso que o diabo vai pensar de você um dia. Eu achava que você não ia conseguir chegar lá, mas conseguiu. Mas sim conseguiu. Mas para Neemias conseguir reconstrução do todo de Jerusalém, ele precisou, em primeiro lugar, reconstruir o altar. Reconstruir o quê? Feche seus olhos. Você pode ter de volta a vida que você tinha. Você pode ter de volta a família que você tinha, o casamento que você tinha, o ministério que você tinha. Deus está disposto para te restituir, para te trazer de volta tudo que lhe foi roubado, tudo que foi tirado de você. Qual é o segredo? Restaurar o altar. Não comece a ir fazendo empréstimo no banco, ouvindo conselhos de redes sociais. Decisão é sua. Restaura o seu altar. Porque quando você restaurar o altar, você recebe a revelação da parte do Senhor. Ele vai falar para você, Bernardo Ferreira, o segredo está aqui, ó. Está aqui, perto da sua casa. Ele vai falar para você, Maria, por que chora tanto? A resposta está aqui.
nas minhas mãos. Está buscando aonde? Restaurar o altar que está em ruína. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia, queremos começar um projeto. Restaurar um altar pessoal. Cada um restaura o seu altar. Comece a tomar essa atitude a partir dessa noite. Vai com essa palavra a partir dessa noite. Por onde você for, Deus quer te restituir tudo de novo. Tudo. O templo que estava quebrado, que estava em ruína, Deus vai trazer de volta. Vai trazer de volta, aleluia, a glória que você perdeu. Vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta a paz. Vai trazer de volta, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, Xalabai, aquele amor que você perdeu o primeiro amor, Ele vai querer trazer de volta. Aquilo que Ele quer trazer de volta, a adoração de volta, o louvor de volta. Ele quer trazer de volta, tudo de volta. Aleluias. Mas para isso que você restaura o altar, restaura o altar. Você está disposto para restaurar o altar? Se ajoelhe aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é para poucos. Esses são para poucos que querem começar ou recomeçar a reconstrução na sua vida, no seu sonho. Mas se você está disposto para isso, esse é apenas o começo. Sai do seu lugar, vem aqui, se puder se prostrar aqui na frente. Em nome de Jesus, processo de restaurar o altar. Só para a gente começar aqui.